E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta aí, como eu havia prometido, né? Liberei uma lista de exercícios para vocês de cinemática vetorial. E agora estou aqui para corrigir essa lista, tá? Espero que dê para colocar o vídeo no ar no horário planejado, tá bom? Se não der, vai a lista essa aqui, ó, tá bom? Tem uns exercícios de cinemática vetorial, uma materinha complicada, né? Tal, mas você vai ver que alguns exercícios não são tão complexos assim, tá bom? Vários deles são apenas teóricos, então a correção deve ser bem rapidinha, tá bom? Obviamente, vamos começar a questão 01. Na questão 01 ele fala aí que em um movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, que característica permanece ou permanecem constante ou constantes e não nulas. Então pode haver mais de uma resposta nessa aí. Então tem até a letra F, tá bom? Então no movimento retilíneo uniforme, o cara está andando em linha reta, com velocidade constante. A velocidade dele é constante, tá? E como é uma linha reta, ó, o que acontece com a velocidade? No movimento retilíneo uniforme, eu vou ter direção, sentido e módulo, tá? Se é linha reta, a direção não muda, é constante. Se é em linha reta e sem mudança de velocidade, então ele, além de não virar curva, também não inverte o sentido, não volta. Aí também é constante, ok? E o módulo, o valor da velocidade não muda, então é constante também. Agora, a aceleração vetorial é nula. Não tem aceleração porque não tem mudança de velocidade. Então, por isso, as alternativas ou opções corretas são que o módulo da velocidade vetorial, letra A, o sentido da velocidade vetorial, letra B, e a direção da velocidade vetorial, letra C, todas elas são corretas, tá bom? Então, A, B, C são as corretas. Deixa eu colocar a aceleração vetorial para cá, para não confundir, tá bom? Então, A, B e C são corretas aí, pode marcar as três, tá? Será que dá a mesma coisa nas outras? Vamos ver. 02. A questão 02 é a mesma coisa que eu pergunto, mas do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? E aí, que coisas são constantes no movimento retilíneo uniformemente variado? Quando tem um movimento retilíneo, o cara está em linha reta, né? Então, aí o cara vem para cá, está com a velocidade V1 aqui. Quando chega aqui, a velocidade dele já é outra. Quando chega aqui, a velocidade dele já é outra. Então a velocidade dele vai mudando, tá certo? Por quê? Porque tem uma aceleração que é constante. Mas em relação à velocidade, vamos nos ater à velocidade, tá bom? Vamos aqui então botar um embaixo do outro. Velocidade, aceleração. Quais são as três características da velocidade? Vamos lá. Direção, sentido e módulo. A direção da velocidade é um movimento retilíneo, só nisso aí a direção já é constante. Tá? Sentido. Se a aceleração apontar para o mesmo lado da velocidade, a velocidade vai aumentar. Mas se apontar para o lado oposto, a velocidade vai diminuir, e o cara para e volta para o lado oposto, mudando o seu sentido. Então nem sempre pode ser. Então pode não ser constante. Ok? E o módulo, é claro que não, né? Porque a velocidade varia. Então, certamente, o módulo da velocidade não é constante. Agora, no vetor aceleração, vamos lá. No vetor aceleração também tem direção, sentido e módulo. Vamos lá. A direção da aceleração, a aceleração é constante em todos os suas características ou seus atributos, tá bom? Então, ela tem a mesma direção, aponta sempre para o mesmo lado. Ela não muda o seu sentido na mesma reta, sempre do mesmo lado, e o valor da aceleração também é constante. Ok? Então, nesse caso aí, estão corretas o módulo da velocidade, letra A, o módulo da aceleração, letra D de dedo, o sentido da aceleração, letra E, e a direção da aceleração, letra F. Então, A,
D, E, F. São as corretas na questão 02. Tá bom? Questão 03 agora. A mesma coisa. Ah, professor, se eu não paro, não para não. Tem que perguntar porque os movimentos têm características diferentes. E é isso que nós estamos querendo mostrar aqui em relação às suas grandezas vetoriais. Tá bom? Então a 03 tem um movimento circular uniforme. O que é movimento circular uniforme? Que a gente não entrou nessa matéria. Então você não é obrigado a saber o que é. Por isso eu vou explicar agora. Obviamente, círculo. Vamos fingir que isso é um círculo, ok? Tá? E aqui o círculo tem um centro. O carinha está em vários pontos do círculo. Beleza. O que acontece nos vários pontos? A velocidade vetorial, ó, ela é tangente à trajetória. Tá vendo? Então vai pelo nome. Vai pelo nome. Bom, o que acontece com o vetor velocidade? Direção, sentido, módulo. O movimento é circular? É, mas é uniforme. Então o módulo é constante. A direção da velocidade, obviamente, muda muito. Então aqui não é constante. E o sentido da velocidade? Uma hora está assim, outra hora está assim. Quando ela passa pelo mesmo ponto, o sentido dela não muda, porque ela é uniforme. Então o sentido da velocidade para a mesma direção não muda. Mas como as direções são diferentes, o sentido da velocidade acompanha aquela direção. Então, não é constante também. Tá? E a aceleração? Nós vimos aí que temos dois tipos de aceleração que a gente pode identificar aqui. Na verdade, duas componentes, né? Que são a aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro. Ok? Aceleração centrípeta. Deixa eu botar aqui a setinha. E tem a aceleração tangencial, que nesse caso aqui, como é um movimento uniformemente variado, a aceleração tangencial é nula. Que ela representa a mudança do valor da velocidade, só que a velocidade não muda seu valor aqui. Então a aceleração que ele tem é só centrípeta. Então nós vamos julgar a aceleração pela aceleração centrípeta. Vamos embora. Aceleração, nesse caso aqui é a aceleração centrípeta. Deixa eu colocar aqui, isso. Tá? Então aqui, vamos à direção primeiro. Ó, muda de acordo com o ponto. Então não é constante. Sentido. Mesmo esquema da velocidade ali. Como a direção muda, o sentido acompanha aquela direção. Então acaba que também não é constante. Também muda. E finalmente, valor. A aceleração centrípeta depende somente da velocidade do raio do círculo. O raio do círculo é fixo, porque é um círculo. E a velocidade, neste caso, que é movimento circular e uniforme, como é uniforme a velocidade não muda, então o valor da velocidade é sempre o mesmo. Por isso, o módulo da aceleração centrípeta, e por sua vez da aceleração total, é constante. Então, nesse caso aqui, módulo da velocidade vetorial é a letra A e módulo da aceleração vetorial a letra D. Letra A e letra D estão corretas aqui, é para você marcar então. Bom? Ok? Bom, finalmente saímos desse tipo de exercício, mas há uma outra pergunta. Vamos lá, 04. Na questão 04, deixa eu colocar aqui. Questão 04. Ele diz aí que tem uma partícula descrevendo uma trajetória circular. Uma trajetória mais ou menos assim, né? Uma trajetória assim. O vetor posição associado ao movimento da partícula... O vetor posição associado ao movimento da partícula tem que característica? Se é um círculo, tá? Mais uma vez, fingindo que isso aqui é um círculo, né? Tá bem ruim esse círculo, ó. Vamos lá. É isso. Fingindo que isso aqui seja um círculo. Nossa, tá muito amassado. Aí então, não liga não, tá, gente, que eu tenho toque mesmo, tá? Aí então, como é que vai se comportar a posição? A posição dessa partícula, ó, aqui vai ser essa, que eu vou chamar de posição número 1. Quando a partícula estiver aqui, a posição vai ser essa, número 2. Quando a posição for aqui,
O vetor posição vai ser esse, posição no tempo 3, tá vendo? O vetor posição ele muda de direção e também muda de sentido. Mas como isso é um círculo, a direção e o sentido mudam, mas a distância entre o centro e a linha do círculo é constante, que é chamado raio. Então o módulo da posição é igual ao valor do raio, que para um círculo é constante. Então qual é a opção correta na questão número 4? Será constante? Terá módulo necessariamente constante? Somente terá módulo constante se a origem for no sistema de coordenadas do centro? Somente terá módulo constante se o sistema de coordenadas estiver numa reta normal? Ou será nulo? Se nós colocarmos o sistema de referência aqui no centro, aí sim, o módulo da posição em qualquer lugar do círculo será constante. Então a opção correta é a letra C. Tá? A letra C que diz que o valor da posição será constante desde que o referencial esteja no centro do círculo. Tá? Por quê? Porque a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência é o mesmo valor, é o valor do raio. 0,5. Está aí dizendo na questão 5 que considere uma partícula em movimento qualquer. A respeito da sua velocidade vetorial instantânea, o que é correto? Ou melhor, o que não é correto, porque eu quero a falsa. Então, trajetória qualquer, não precisa ser círculo não. Então o carinha aqui, ó. Deixa eu botar pra cá. Tá? Então vamos dizer que ele esteja indo assim, tá? Então aqui nesse ponto a velocidade é tangente à trajetória, nesse ponto aqui é tangente à trajetória e nesse ponto aqui é tangente à trajetória também, tá? Velocidade, velocidade, velocidade. Quando eu quiser aqui velocidade no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento. Eu vou até colocar aqui um pouco mais para baixo, porque ficou meio viciado aqui, né? Então deixa eu colocar aqui. Isso, tá virando a curva aqui. Então nesse caso aqui, ó, a velocidade 3 é assim. Isso. O que acontece então? A velocidade tem a característica de ser na direção tangente à linha da trajetória. Naquele momento, naquele ponto que ele está analisando ali. Tá bom? É uma característica única, não importa o movimento, não importa a trajetória. Sempre a velocidade instantânea é tangente à trajetória naquele momento, naquele ponto. Tá bom? É a única característica que não depende da trajetória. Se o valor é constante, se o valor é negativo ou positivo, se o módulo varia, se a direção varia, se o sentido varia, tudo isso depende da trajetória. Mas o único que é um atributo invariável é que a velocidade é um vetor tangente à trajetória do corpo, do móvel, que é que você esteja analisando. E isso é o que está dito na opção letra A. Na opção letra B, ele diz que tem sentido concordante com o sentido do movimento. Sempre indica a direção do movimento. Ah, então tá certinho. É isso que ele indica mesmo. Na letra C, diz que a intensidade é sempre igual ao valor absoluto da velocidade escalar instantânea. Ou seja, o vetor velocidade instantânea tem módulo igual ao valor da velocidade instantânea. Faz sentido, né? Beleza, está correto também. A gente quer a não correta. Por enquanto, todas são corretas. Letra D de dedo, somente a constante, o vetor velocidade, se o movimento for retilíneo e uniforme. Ou seja, a velocidade vetorial instantânea somente vai ser constante no MRU. Corretíssimo. Em qualquer outro movimento que não seja retilíneo, a direção muda. E em qualquer movimento que não seja uniforme, o valor muda. Então, sim, só vai ser completamente constante ali, ó, no MRU. Então, sobrou para a letra E. A letra E que diz que é constante no movimento circular uniforme. Aqui, ó, o valor da velocidade é constante, porque é uniforme. Mas a direção não. Olha como é que a direção muda. Ó, tá vendo? Então, a opção que contém uma informação incorreta é a letra E. Por isso, ela é a alternativa que precisa ser marcada aqui. Ok? Então, vou apagar aqui rapidinho para a gente poder continuar. É 1 minuto. Rapidinho, vai. Foi, então? Beleza? Aqui, ó, questão então 06.
Lá no finalzinho, na frente da folha, ele diz aqui que considere a partícula em movimento circular uniforme. Então, se está em círculos, a velocidade está indicando em cada ponto na tangente a trajetória, e a aceleração centrípeta está indicando sempre cada ponto para dentro, para o centro da curva. Okay? Então, nesse tipo de movimento, assinale a opção falsa a respeito dele. Na letra A, diz que a velocidade escalar é constante, ou seja, o valor da velocidade. Movimento circular uniforme. Beleza, valor constante. Na letra B, diz que a velocidade vetorial tem módulo igual da velocidade escalar. A velocidade vetorial e a velocidade escalar, nesse caso, têm o mesmo valor numérico. Ou seja, velocidade escalar, que é a velocidade instantânea, o seu módulo, tem valor igual ao módulo da velocidade vetorial em qualquer ponto do movimento circular uniforme dentro da sua trajetória. Está correto. Tá? Na letra C, diz que a velocidade vetorial tem módulo constante. A velocidade vetorial tem módulo constante, é igual à velocidade escalar. Beleza. Na letra D, diz que a velocidade vetorial é variável. A velocidade vetorial é variável. Claro que é, porque o vetor velocidade muda de direção. Então é variável. Sobrou para quem de novo? Para a letra E, que diz que a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média tem módulos iguais. Tem uma pegadinha aí, tá? A pegadinha é a seguinte. Quando o cara se move num pedaço do círculo, ó, daqui do ponto 1 até o ponto 2, por exemplo, a velocidade vetorial aqui, você já sabe que é tangente ao círculo. Beleza. E isso aí vai te dar o valor da velocidade escalar, que é instantânea. Só que a velocidade vetorial média, aí você vai pegar, ó, o quanto que foi o deslocamento daqui até aqui, e aí que está a armadilha. Ó. Olha o ΔS vetorial ali, ó, e aí a velocidade média vai ser igual ao ΔS vetorial sobre ΔT. É diferente. O módulo é diferente. O que é óbvio, cara, é que o valor aqui pode ser completamente um, e o valor aqui, ó, vai ser completamente outro. Pode ser coincidente, mas é a minoria dos casos. Então, realmente, não tem nem jeito de apelar. A letra E contém a frase falsa. Então, ela é a afirmativa correta. Tá bom? Questão 07. Opa, atrás da folha aqui, peraí. Aí. Ele diz que em um movimento com trajetória retilínea, não diz se é MRU ou se é MRUV, tá? Nós podemos afirmar o quê? Que a aceleração tangencial é nula? Que a aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido da velocidade vetorial? Que a aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido? Que a aceleração tangencial suposta não nula terá sempre a mesma direção? Que a aceleração tangencial será constante? Bem, vamos lá. A aceleração tangencial é sempre a aceleração que vai na direção da velocidade. Tá? Então aqui, se for um movimento retilíneo uniforme, ele tem uma aceleração nula. Aqui está a velocidade. Mas se for um movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade, mesmo estando para cá, a aceleração pode estar para cá ou para lá. E essa é a aceleração tangencial. Tá? Então aqui, ela pode estar na mesma direção? Pode. Não só pode, como vai estar. Ela pode estar em sentido oposto? Pode. Então a letra A diz que a aceleração tangencial será nula. Pode não ser. Na letra B diz que a aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido da velocidade. Pode não ter. Na letra C, a aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido. A aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido. Ou seja, a aceleração tangencial, se for para lá, continua indo para lá para sempre. Se for para cá, continua vindo para cá para sempre. Tá vendo aí a pegadinha? Isso está correto. Só para a gente continuar aqui. Na letra D de D diz que a aceleração tangencial suposta não nula terá a mesma direção. Sempre. E a aceleração tangencial será constante. E aí, qual é o problema aqui? O problema aqui em relação à aceleração tangencial. Na letra A ela
será nula? Não, ela pode não ser nula. Ela pode ter o mesmo sentido da mesma velocidade? Pode não ter. A aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido? A aceleração tangencial no movimento retilíneo sempre vai para lá? Sim. A aceleração tangencial suposta na luz terá sempre a mesma direção e a aceleração tangencial será constante. Muito bem. Nesse caso, letras C e D estão corretas. Ok? A direção no sentido da velocidade, a aceleração tangencial serão mantidos. Tá certo? Eles podem, inclusive, estar naquele momento em um movimento ou em outro diferentes, mas no mesmo movimento vai estar sempre na mesma direção, sempre no mesmo sentido. Tá bom? E a aceleração tangencial será constante no movimento retilíneo que não seja uniformemente variado? Pode não ser. Ok? Então, letra C e letra D estão a princípio corretos. Se eu considerasse apenas esses dois. No movimento uniformemente variado, a aceleração na lua terá sempre a mesma direção. No movimento retilíneo uniforme terá sempre a mesma direção, que é zero. Mas, sentido. A aceleração pode apontar para lá sempre, no movimento retilíneo uniformemente variado. Mas no movimento que não seja uniformemente variado, ou seja, no movimento retilíneo que a aceleração varie, que a gente nunca estudou isso, isto pode estar errado. Por isso, dentro daquilo que a gente estudou em sala, essas duas estariam corretas, mas se o movimento for retilíneo, em um ponto ele pode ter aceleração para cá, em outro ponto ele pode ter aceleração para lá. Mesmo ele tendo uma trajetória reta. Tipo assim, o seu pai dirigindo um carro, sinal vermelho, abriu o sinal verde, vai. Acelera, aceleração positiva. Lá na frente o próximo sinal ficou vermelho, freia, aceleração negativa. Mudou o sentido da aceleração. Se a pista for reta, é um movimento retilíneo variado, mas não é uniformemente variado. Coisa que a gente não estudou em sala, tá bom? Então, dentro do limite que a gente estudou, C e D seria correto. Mas para física, de modo geral, a letra C não está correta. Somente a letra D está correta. Ok? Então, essa questão eu quis colocá-la para que a gente pudesse falar um pouco sobre uma coisa que a gente não está vendo em sala de aula, mas que existe no estudo da física. Tá bom? Esse movimento que eu falei da pessoa, do motorista acelerando depois freando, acontece direto, né? Com a gente dentro do carro, dirigindo ele ou sendo passageiro. Carro, ônibus, enfim, né? 08. Ele diz aí, ó, na questão 08, que uma partícula percorre com movimento uniforme uma trajetória não retilínea. Então a velocidade tem valor constante. Mas ó, entendeu? Olha o vetor velocidade de cada ponto. O vetor velocidade aponta uma direção diferente. Ok? Vamos ver o que ele diz. Em cada instante, em cada ponto, em cada momento, teremos, letra A, os vetores de velocidade e aceleração paralelos entre si. O que significa paralelos? Que a aceleração sempre vai estar assim, na mesma direção da velocidade. Só que nós já falamos de aceleração tangencial, que representa a mudança. Então aqui, por exemplo, a aceleração tangencial está para dentro. Aqui, por exemplo, a aceleração tangencial está para dentro, só que o dentro daqui e o dentro de lá são em sentidos opostos. Que uma hora a curva faz assim, e na outra hora a curva faz assim. Ok? Então nem sempre a aceleração e a velocidade estão na mesma direção, depende do ponto. Tá? Porque é não retilíneo, né? Na letra B diz que a velocidade vetorial é nula. Não, não é não. Ela tem valor diferente. Pode ser nula em algum ponto, mas não em todos os pontos. Na letra C diz que os vetores de velocidade e aceleração são perpendiculares entre si. Muito bem. Os vetores aceleração e velocidade podem ser perpendiculares, perfeitamente, podem. Só que
Se o valor da velocidade mudar, dentro da curva, aí a aceleração não é só tangencial, e por isso vai ter um componente de aceleração aqui. Como tem um componente, essa componente vai impedir que a aceleração centrípeta, eu coloquei aqui esse tangencial, né? Que a aceleração centrípeta seja a única que existe. Então, nem sempre a aceleração será perpendicular à velocidade. Só se a velocidade se mantiver com valor constante. E finalmente aqui, na letra D ainda, ele diz que os vetores de velocidade e aceleração têm direções independentes. Olha, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido por tempo. Não é bem assim independente não, tá? Não é bem assim não. Depende da velocidade, da variação dela. Então essa questão aí de que é independente, não. Depende da velocidade. Porque a variação da velocidade é o que é a aceleração. Sobrou para quem? Letra E, mais uma vez, em que ele diz que o valor do ângulo entre velocidade vetorial e aceleração vetorial, ou de vetor velocidade e vetor aceleração, muda de ponto a ponto. O que é o mais correto, porque de ponto a ponto eu vou ter uma combinação diferente entre as acelerações centrípeta e tangencial e velocidade. Então, o mais correto é afirmar aquilo que encontra-se na letra E. Em cada ponto vai ter que analisar de maneira separada. Tá? Letra E, deixa eu colocar aqui em cima para eu abrir aqui um espaço. Letra E é a resposta correta, tá bom? Deixa eu colocar aqui a aceleração, então, é ΔV, ΔT, para eu poder abrir esse espaço aqui para corrigir a próxima questão. Isso. 09. Na questão 09, primeira questão envolvendo conta aí, diz o seguinte: um automóvel percorre 6 km para o norte. Vamos jogar aqui norte, cima. 6 km. E depois? 8 km para leste, direita. 8 km. Beleza. Então ele começa aqui e termina aqui. A pergunta é: a intensidade do vetor posição em relação ao ponto de partida é quanto? Eu vou ter que soltar a mão aqui rapidinho para eu poder colocar aqui a intensidade do vetor posição. Veja o que ele usa como referencial. Usa como referencial o ponto de partida. Aqui, o vetor posição. Essa é a posição inicial, essa aqui é a posição final. Então, o vetor posição é aquele que liga a posição inicial à posição final. Esse é o vetor posição. Ok? Triângulo retângulo, porque entre norte e leste tem 90 graus, e aí você vai ter o vetor posição como tendo um módulo dado pelo teorema de Pitágoras. Então vai ser 6 mais 8. Tudo isso ao quadrado. Ou seja, o módulo do vetor posição vai ser 36 mais 64, que vai ser 100. Pode fazer, não estou de mentira não. 6 ao quadrado não é 12 não, hein? 8 ao quadrado não é 16 não, pelo amor de Deus, já. Você é passado a idade de cometer esse tipo de erro, hein? Pô. Então vamos lá, aqui é o quadrado, então por causa do quadrado vou ter que tirar raiz quadrada. Raiz quadrada de 100, 10. 10 km. 10 km coincide com a opção letra A. Questão 10. A questão 10, ela saiu com um pequeno erro, tá? Que é o seguinte: considere um móvel que percorre metade de uma pista circular de raio igual a 10 metros em 10 segundos. Aí adotando-se quem como sendo 1,4? Pois é. Nessa questão era para dizer, adota-se raiz de 2 como sendo 1,4 e o outro símbolo que não saiu, igual a 3. Quem era igual a 3? Era para considerar π igual a 3. Tá? Então nessa questão teve esse símbolo e esse símbolo que não saiu na questão. Tá bom? Vou resolver apenas uma questão de consciência, tá, pessoal? Porque fica impossível de resolver sem esse negócio. Tá? Então essa aí não tinha questão de. Tinha obrigatoriedade de responder, infelizmente.
O que ele pergunta é o seguinte, é correto afirmar o quê? O espaço percorrido e deslocamento vetorial. O móvel percorre metade de uma pista circular. Tá o círculo. Até que esse círculo seja mais feio que o outro. Beleza. É isso aí, estou me aprimorando, fazendo círculos cada vez mais feios. Né? Isso aí. Então, vamos lá. Nossa senhora, isso está muito feio. Vamos lá. Ai, meu toque. Uhum. Então, o cara percorre metade. Isso quer dizer que ele sai daqui, por exemplo, e percorre até aqui, ó. Diametralmente oposto. Então, esse cara saiu daqui, circulou, foi até aqui. Então aqui, ó, é a posição inicial, aqui é a posição final do cara. Tá? O raio do círculo é de 10 metros. E o tempo que ele era para fazer isso é 10 segundos. Repara, qual foi a distância que ele percorreu? Distância, desculpe, distância. O que eu sei é que é diferente do deslocamento vetorial que ele produz. Tá vendo? Posição final, posição inicial, aqui foi o deslocamento. Rapaz, veja os valores que estão envolvidos. O valor mais fácil ali é o do deslocamento. Por quê? O deslocamento tem um valor que é 2 vezes, ó, o valor do raio, diâmetro. É esse que é o nome daquilo que é 2 vezes o valor do raio, diâmetro. Se o raio tem 10 centímetros, né? Olha aqui, 10 metros. Então aqui vai dar 20 metros. Ok? Agora, para calcular a distância percorrida, eu vou ter que calcular metade da circunferência. A circunferência é 2 vezes π vezes r. Metade disso divide por 2. Já viu 2 em cima, 2 embaixo ali, né? Ó. Morreu. Ok? Então, π pediu para considerar como sendo 3, o raio é 10, então o cara vai ter percorrido ali uma distância de 30 metros. Tá? Aí, na letra A, ele diz que o espaço percorrido pelo móvel foi de 60 metros, foi de 30, tá fora. Na letra B, diz que o deslocamento vetorial do móvel tem módulo igual a 10 metros. Na verdade, tem módulo igual a 20, tá fora. Na letra C, a velocidade vetorial média tem módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O que é a velocidade vetorial média? A velocidade vetorial média. O que é a velocidade vetorial média? É o valor do deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Ou seja, 20 metros dividido por 10 segundos, que vai dar 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Rapaz, não é que deu isso mesmo? Letra C é a resposta correta. Tá bom? Teve uma questão aqui que saiu errado. Tá? Eu vou considerar ela como sendo a questão número 11. Então vou apagar aqui só para a gente fazer essa questão número 11. Tá? Então apagando ali só daquele ladinho. Então, botei até de vermelho ali para indicar que não apareceu a questão, o número 11 aí, tá bom? Então só para a gente poder encerrar aqui, essa questão é rapidinha. Ele fala então que a trajetória de uma partícula representada aí na figura Ok, então rapidinho para a gente poder terminar. A questão número 11 botei de vermelho porque se você olhar aqui não tem indicado que é número 11. Mas vamos lá então. Ele diz que a trajetória de uma partícula representada na figura é um arco de circunferência. Mais uma vez, é um pedaço de círculo, tá? Um arco de circunferência. E aí, ele diz que o raio é de 2 metros, né? Ok? O raio tem 2 metros. Cadê? Ele diz que foi percorrido com a velocidade de modo 3 metros por segundo. Ok. Beleza.
Ele quer o módulo da aceleração centrípeta, o que é fácil. O que é a aceleração centrípeta? O valor da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se eu tenho só isso, o valor da velocidade ao quadrado é 3 dividido por 2, que vai dar 9 dividido por 2. Isso vai dar 4,5 metros por segundo ao quadrado. Não falei que era fácil? Bom, pessoal, por hoje a gente termina aqui, tá? Então até a nossa próxima aula. A gente daqui a pouco passa alguns exercícios da apostila para vocês fazerem aí, tá bom? Então a gente se vê aí. Estejam sempre ligados na nossa plataforma para vocês saberem das novidades aí, tá? Então fiquem todos bem, uma boa semana. A gente se vê na próxima aula, pessoal. Valeu? Valeu!